Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? E aí, será que as ações da Vale estão baratas, estão descontadas ou a desaceleração da economia chinesa realmente vai ser o calcanhar de Aquiles da mineradora brasileira? No último vídeo que eu gravei sobre a empresa ontem, o Baba Yaga comentou uma coisa que faz sentido se a gente for parar para pensar. Ele disse o seguinte: o problema da Vale é a dependência de um estímulo da China. Creio que nos próximos anos a China vai sair de estímulo industrial para estímulo de consumo. Faz sentido o que ele falou, isso aqui é uma dúvida para muita gente. Na sua opinião, ainda com esse risco, vale a pena investir na Vale? O que você acha da Vale? Vale a pena investir nas ações agora ou não? Não vale, a empresa não vai ser mais essa geradora de caixa que ela é, essa grande pagadora de dividendos por conta desse risco. Quem é de casa, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria, porque hoje a gente precisa ir direto ao ponto. No dia 18, vulgo ontem, a Vale soltou o seu relatório de produção com crescimento de 6% na produção de minério no segundo tri de 2023. O que você acha desse resultado? Eu não sei. O que eu acho eu vou te contar daqui a pouquinho, já, ainda nesse vídeo. Mas o que o Bradesco BBI achou é o seguinte: o banco classificou os números operacionais da Vale como sólidos em todas as frentes e consideram também a avaliação da mineradora como atrativa, com o múltiplo de EV/EBITDA em 4,1 vezes. E o EV/EBITDA projetado, para quem não sabe o que é EV/EBITDA, é o valor de mercado mais a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma métrica interessante para você avaliar, principalmente em exportadoras de commodities, que é o caso da Vale. Então, para 2024, projetando para 2024, eles veem esse múltiplo de EV/EBITDA em 4,1 vezes. Se a gente olhar aqui no investidor 10, nesse momento o múltiplo EV/EBITDA é de 3,74, mais o projetado por eles para o próximo ano de 4,1 vezes. E aí, segundo eles, esse múltiplo representa um desconto de 30% em relação aos principais pares globais da Vale e também está com desconto contra 5,5 vezes que eles consideram o que seria um múltiplo justo de EV/EBITDA, o valor justo da Vale, se esse múltiplo fosse de 5,5 vezes o projetado, e ele é de 4,1. Então, para eles está barato, vale a pena, faz sentido. Agora, com relação ao relatório que a Vale soltou, é o seguinte: os resultados da empresa mesmo, os resultados, eles vão ser divulgados no dia 27. Até lá, a gente não consegue saber exatamente os custos de produção, o que é importantíssimo para você avaliar as margens de uma empresa como a Vale. E exportadora de commodities precisa ter margem, é assim que essas empresas ganham, menos custo, e quando o preço da commodity está caro, elas racham de ganhar dinheiro. Mas é claro, a expectativa é de que o resultado seja bom, os números sejam positivos para os acionistas, e a empresa também continua com o programa de recompra. E pode ser que ela anuncie também mais dividendos em breve. Mas, de fato, esse relatório ele não trouxe muita surpresa. Ele meio que confirmou o que já se esperava, a melhora da produção comparada a um primeiro trimestre de 2023. Foi ruim, foi fraco, está com números bons, mas basicamente é isso. Agora, outro ponto. O maior risco da Vale é realmente a China. Se a economia desacelerar por lá, vai dar ruim para a Vale, não vale a pena mais, é um risco que não vale a pena. A China é o maior consumidor de minério de ferro do mundo e a economia não vem muito bem por lá, não está se recuperando, pelo menos não como o mercado esperava até uns tempos atrás. É por isso que quando você coloca aqui nos últimos 6 meses as ações da Vale caíram bastante. Essa matéria aqui do dia 22 de junho, China frustra a recuperação da Vale, o que esperar do segundo semestre. Uma matéria mais recente, Vale toca máximas com potenciais estímulos econômicos da China. Você vê que é muito volátil. Minério de ferro se recupera com otimismo sobre ajuda ao setor imobiliário da China, dia 20/7. Os otimistas
agora estão apostando suas fichas em rumores de que os reguladores estão considerando planos para aliviar as restrições às hipotecas a fim de reiniciar o motor de crescimento da economia. É volátil realmente? E essa dependência da China existe. E só para a gente contextualizar aqui, pessoal, deixa eu até abrir a tela, deixar maior. A construção civil na China explodiu nas últimas décadas, mas recentemente vem andando mais devagar, o que faz o preço do minério de ferro cair quando isso acontece. Então, falando de curto prazo, uma recuperação das ações da Vale hoje depende, acima de qualquer coisa, de maiores valorizações no preço do minério de ferro. E uma alta do minério de ferro, por sua vez, depende muito da recuperação da economia chinesa. E essa é justamente a principal dificuldade, o principal desafio para a Vale. A Vale não é uma empresa que deve expandir demais a sua capacidade de produção. Ela deve ficar mais eficiente, mas não muito maior do que o que ela já é. E é uma empresa, diga-se de passagem, muito eficiente. Se você pegar o lucro da Vale, ele cresce mais do que o preço do minério de ferro. Ou seja, ela consegue extrair margem melhorando a sua eficiência operacional. E aí, como eu disse, o preço do minério de ferro é o fator que mais impacta as ações. Não tem como você fugir disso, commodity é isso, é a realidade. Até aí, alguma novidade? Não. Quem investe precisa saber disso. Mas com tudo isso, a empresa ela foi um bom investimento nos últimos anos. Se a gente for ver aqui, a Vale entregou um baita de um resultado nos últimos anos. A gente pega nos últimos 5 anos, ela bateu o Ibovespa e nos últimos 10 anos ela deu simplesmente uma lavada no Ibovespa, pegando de uns tempos para cá, só de dividendos que a empresa pagou foi absurdo. Então ela vem crescendo bem menos, realmente. O preço do minério de ferro ele tende talvez a se valorizar menos com essa desaceleração na China. Isso é um risco, mas toda ação envolve riscos negativos e riscos positivos também. Só que a galera geralmente só olha para os riscos negativos, só olha para o perigo quando as ações estão em queda, quando não está muito na moda, e quando está subindo todo mundo só acha que tudo vai dar certo para sempre. Então a galera gosta de comprar caro e adora vender barato. Essa se o seu gosto for diferente desse, se você gostar de comprar barato e vender caro, aí o seu retorno, o seu sucesso na Bolsa de Valores, ele é certo, isso eu te garanto. Agora, se você for que nem a maioria que gosta de comprar caro e vender barato, você está lascado. Então você tem hoje a Índia como opcionalidade, que poderia começar uma era de crescimento forte, parecido com o que aconteceu na China, em proporções talvez bem menores, mas já ia ser algo muito bom, já seria um driver de valorização para o preço da commodity em si. Eu não sei se você sabe, mas olha essa informação aqui, ela é bem relevante. Em 8 anos, a Índia ela saiu de 10ª para a 5ª maior economia do mundo. Ela ultrapassou Rússia, Itália, Brasil, França, Reino Unido, crescendo muito. Outra informação interessante, em 2047, estima-se que 21% da força de trabalho e 20% da classe média mundial estará na Índia, que já é o 3º país no total de startups unicórnios, que são as empresas que valem mais de $1 bilhão. Aqui, por exemplo, nessa matéria de 10 de julho de 2023, a Índia vai se tornar a 2ª maior economia do mundo, de acordo com o bancão norte-americano Goldman Sachs, e isso deve ocorrer até 2075, no máximo, ficando atrás somente da China. A Índia deve se tornar a 2ª maior economia do mundo até 2075. Se vai ser ou não, só Deus sabe, né? Mas e aí? Será que a Índia realmente pode ser uma opcionalidade? Meio que pode compensar essa desaceleração? A gente sabe que uma nova China é difícil de pintar. Eu acho que é até impossível. A própria Apple, empresa, moveu parte da sua fabricação de celulares para lá, tem enfrentado uns perrengues muito bons, não apenas de custo, que aumentou, mas também de qualidade dos produtos. Então, essa força produtiva, esse grande parque industrial do mundo que a China se tornou, eu acho que a Índia ela não tem tanto potencial. Mas digamos que a China desacelere forte e a Índia
flop totalmente, o que eu acho difícil de acontecer, mas a Índia deu errado e a China desacelerou. Os múltiplos da Vale hoje, ainda assim, são muito atrativos. P sobre L, abaixo de 4 vezes. P sobre VP, 1,63. Dividend yield, 8,46%. Se as ações não se valorizarem muito, tende a ficar um dividend yield razoável, em linha. ROIC da empresa, por conta do preço da commodity recentemente mais alto, uma empresa eficiente. EV/EBITDA é uma métrica importante, 3,74 vezes. Então, quanto tempo será que vai levar para realmente essa profecia se concretizar? Vai demorar 5, 10 anos? Porque se for menos do que isso, tudo bem. Se for mais, porra, os múltiplos ainda assim justificam. Tá descontada. Se pega EV/EBITDA 4,4 vezes, que é o projetado, 4,1 vezes, se eu não me engano. É claro que a gente precisa fazer um disclaimer aqui. Os múltiplos, eles têm muito a ver com o resultado passado. E aí, quanto maior for a probabilidade, a possibilidade dos próximos resultados serem iguais, até maiores que os resultados dos últimos 12 meses, maior fica o múltiplo. Se a gente tivesse certeza que a receita e o lucro da Vale seria o mesmo, ou mais nos próximos 2, 3, 4 anos, com certeza o múltiplo ele seria muito maior. A Vale é uma empresa, ações da Vale, ações de empresas produtoras de commodities, permitem às vezes que você recupere muito rápido o seu investimento só com dividendos. Petrobras nos últimos anos, o que pagou de dividendos, foi mais que o valor de mercado da empresa quase. Só que o risco também é alto, porque no próximo ano o preço da commodity pode despencar e quem investiu não vai colher aquele resultado. As ações vão cair e o resultado da empresa, o lucro também, consequentemente, de dividendos. Você pega empresas do setor elétrico, é diferente, só para a gente fazer um paralelo. Você tem um resultado bem mais previsível, é tudo amarradinho, corrigido pela inflação. Por isso que as ações são negociadas a múltiplos maiores, mas também você não tem tanto potencial assim ao investir em ações do setor elétrico. Vai pagar um prêmio legal em relação à renda fixa, mas não são aquelas empresas com potencial de triplicar, quadruplicar, quintuplicar o seu patrimônio rapidamente. Se o resultado da Vale cair pela metade, pelos múltiplos não está esticado, até se cair para 1/3 do que está agora, ainda não vai ser um investimento ruim nos próximos anos, dados esses múltiplos aqui. A China é um risco? Claro que é. Primeira coisa, o mercado chinês ele tem o maior peso na formação de preço do minério de ferro, isso é uma realidade. Segundo, a China é a principal importadora da commodity produzida pela Vale e o destino da importação ele vinha sendo a produção de aço usado em larga escala no processo de urbanização da China, que deve desacelerar mesmo, não tem como se urbanizar infinitamente. Agora, quanto maior o preço do minério de ferro, como eu disse, maior é a margem da Vale devido à estrutura que ela tem de custo fixo. Ela mantém um custo e aí vai subindo a margem cada vez mais. Se o preço do minério for para o infinito, a margem da empresa é infinito. Agora, qual o conselho que eu posso te dar sendo bem honesto? Você vai comprar ou não? As decisões de investimento, primeiro que eu não estou aqui para fazer recomendação, é apenas um conselho. As decisões de investimento que qualquer pessoa pode ter ali, em qualquer ação de qualquer empresa, elas nunca vão ser tomadas num ambiente de certeza em relação aos resultados. É renda variável. Todas as decisões e os possíveis resultados dependem de como será o futuro e ninguém consegue prever isso. Dito isso, como é que você vai saber, como é que você vai decidir se você vai investir em Vale ou não? 3 coisas que você tem que colocar na balança. O peso dela como um bom ativo de diversificação na sua carteira. Se é um ativo que vai tornar a sua diversificação mais eficiente, mais inteligente, mais interessante. 2, você acredita na tese? Você acredita na empresa no médio e longo prazo, ainda com os riscos, do ponto de vista de relação de risco e retorno? Você acha interessante? E 3, custo de oportunidade. Tem alguma coisa melhor para você comprar? Tem algo melhor para você colocar o seu dinheiro? Tem alguma empresa desse setor ou até mesmo de outro que faça sentido e que você acha, que você considera um investimento melhor do que a Vale nesse momento e que vai também responder o item 1 que eu coloquei aqui, que é entrar e integrar a sua carteira como um ativo que vai proporcionar também uma diversificação eficiente. Não é, eu tenho Itaú, Vale, vou vender Vale para comprar outro banco. Não.
Pensa na diversificação também. Mas é você que tem que tomar essa decisão. É o investidor, diante dos fatos, diante dos dados, analisar, ponderar tudo e tomar a decisão. No fim das contas, se você investir ou não investir, se daqui a 5 anos você olhar para trás e porra, paguei muito barato, fiz um ótimo investimento, beleza, que bom, ficarei feliz por você se você me contar. E se você olhar para trás e ver que, porra, realmente Vale não foi um bom investimento, não foi uma boa decisão naquele momento, mas se você tem uma carteira diversificada, isso não vai ser motivo do seu fracasso. Isso eu posso garantir. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!